Deputada, está ouvindo melhor a gente? Agora muito bem, muito obrigada. Desculpe aí. Bom. Rovai, você ia falar fazer a pergunta sobre o acampamento, né? Não, eu ia fazer uma pergunta já direta, já que ela está no Rio Grande do Sul, como é que estão as coisas aí? A gente quer saber aí as articulações políticas. Edgar Preto é candidato para valer pelo PT, vai ter uma frente, vai sair com o PSB, a Manuela vem de senadora, a senhora se candidata a deputada de novo. Como estão as coisas no grande Rio? Olha, Rovai, obrigada pela questão, porque sim, o Edgar Preto é um candidato que mostra uma força muito interessante, muito importante, sobretudo na polarização com setores bolsonaristas. O Rio Grande do Sul é um estado polarizado, não há nenhuma dúvida. Agora, antes de falar um pouquinho sobre o tema aqui do estado, eu queria dar um pitaco nessa análise que Rovai traz sobre Simone Tebet, terceira via. Por que não deslancha essa coisa, né? Porque, na verdade, o Bolsonaro e o bolsonarismo derrotou a ideia de um centro liberal, quando este núcleo de centro liberal, na eleição passada, aderiu ao fascismo. E agora, se não há terceira via constituída no Brasil, é porque a esquerda está unificada. Há setores digamos assim, de um outro campo político, de classe, de um projeto diferente, hoje representado no PSB, através da indicação do PSB, da candidatura do Alckmin para compor na chapa com Lula, há um descolamento dos setores do lado de lá. Né? Do lado de lá, que eu digo, deste núcleo antigo liberal. E há aqueles que terceirizaram sua representação, entregando para a extrema-direita, que não conseguem agora se colocar no cenário político. Então não dá para esquecer que teve um Bolsodória, que teve um Sartonaro aqui no Rio Grande do Sul, PMDB gaúcho, autêntico PMDB gaúcho, né? Aderiu ao Bolsonaro. Não dá para esquecer que teve um Tebet nado também ali, que é triste até pela condição de mulher, eu acho que mesmo, de uma forma importante, a própria Simone Tebet faz uma releitura, tem uma posição crítica, mostrou na CPI da Covid a importância do seu trabalho, mas não resgata aquilo que é uma possibilidade de representar a terceira via, assim como o Eduardo Leite. Isso está imbricado aqui, Rovai, com a eleição do Rio Grande do Sul. Porque o Eduardo Leite fez um governo muito omisso, largou o governo sem nem ter sido. O Eduardo Leite fez um governo do Estado que ele saiu agora para participar de alguma chapa majoritária federal, sem ter sido objetivamente governador dos gaúchos naquilo que interessa para o governo, pelo menos deveria interessar, que é a melhoria da qualidade de vida e a proteção. O Rio Grande vive um momento dificílimo, além da pandemia, estiagem, mas principalmente o que há uma coerência na omissão e na atitude política do governo Bolsonaro e do governo Leite, tanto na pandemia quanto na questão da estiagem, que é não fazer nada que melhore a vida da população. Não fazer nada. Então, hoje, o Rio Grande do Sul, por exemplo, até o ataque do Estado mesmo, por que a importância da candidatura do Edgar Preto? Porque 270 mil pequenas propriedades rurais da agricultura familiar que movem a produção de alimentos, o que chega na mesa das pessoas vem da agricultura familiar em todo o Brasil. 270 mil propriedades, pequenas propriedades, estão com dificuldade de sustentarem-se, de manter o trabalho, porque não há água no Rio Grande do Sul, apesar das chuvas já terem iniciado, durante um largo período, nem água para os bichos, nem água para a agricultura, nem água para as pessoas, e essas propriedades vieram a falir em muitos sentidos, e isso se soma e na verdade, aumenta aquilo que a gente está vivendo, que já é a responsabilidade do governo federal, que é a inflação no preço dos alimentos, porque
eles acabaram com a Conab, com a regulação de preço, então todo o sistema de acesso a alimentos no Brasil ruiu. Esse governo é um governo da fome mesmo. E o Edgar é um cara que vem da água do campo, né? Ele é a gente diz Edgar porque é Edgar mesmo, o nome dele, né? E o Edgar Preto, ele é o filho do Adão Preto, da luta pela reforma agrária, mas ele é também a pessoa que presidiu a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que dialogou com amplos setores, e ontem teve uma reunião importante aqui no Rio Grande do Sul com o PSB, então essa composição nacional está fazendo efeito aqui. Eu acho que a gente está num território importante de enfrentamento do fascismo aqui no Rio Grande do Sul, com a candidatura do Edgar, ampliando. E eu, sim, sou pré-candidata a deputada federal, vamos ver o que acontece, mas aí nos colocando no meio da luta para enfrentar essa extrema-direita também aqui no Estado e no Brasil, como é a nossa missão, o nosso trabalho. Muito bem. Tem aqui alguns comentários, eu vou ler aqui a Thaís Neves, ela diz, campanha do Lula me parece desorganizada, diz a Thaís. A gente pode pedir para Rosário comentar. E tem a Almeri, grande Rosário, fiquemos de olho nos milicos gaúchos que andam torturando jovens recrutas, casos sérios, diz a Almeri. E o Evandro Pereira diz que Lula, o PT tem que pensar em fazer eventos em pequenos e médios estádios de futebol, tipo Engenhão, Romeirão, Presidente Vargas, Pacaembu, ou praças de esportes como Maracanãzinho. Isso que o Rovai fez o editorial, a gente tem uma matéria hoje na Fórum de mais uma ameaça de um bolsonarista armado dizendo que, né, ia ameaçando a vida dele. Deixa eu explicar para a deputada. Eu fiz aqui um editorial, um Fala Rovai, Rosário, sobre essas ameaças que o Lula vem sofrendo. Eu acho que elas chegaram num ponto que não dá mais para tratar no nível do folclore. Não estou dizendo que o PT está tratando no nível do folclore, mas às vezes a militância vai deixando rolar. E eu defendo que se faça uma denúncia internacional com todas essas ameaças que foram feitas até agora, nos últimos dias. Até porque o primeiro julgamento de um caso desse deu ganho de causa para o canalha que fez a ameaça, que foi aquele que fez o tiro ao alvo contra o Lula. Então, a gente, internamente, a justiça já mostrou que ela pode ir por um caminho que é extremamente arriscado. Não sei eu sei que você está coordenando com o Gilberto Carvalho esses comitês no Brasil inteiro, queria até que você falasse disso, Rosário, mas também dessa questão da segurança, porque eu defendo que o Lula só frequente ambientes controlados. Eu sou contra que o Lula faça idas à rua, como fazia, entrando por trás, em grandes aglomerações, carregado no colo. Acho que acabou essa fase. Tem que ganhar a eleição, acabar com os clubes de tiro, desmontar essas milícias para poder ter porque nós estamos a caminho da Colômbia. Rovai, eu concordo com você. Eu, inclusive, recebendo o Leonardo Bosch essa semana em Porto Alegre, no domingo ele falou com um grupo importante de ativistas, militantes, justamente animando essa estratégia que nós temos de trabalho nesse processo eleitoral, que não é só fazer a campanha, mas fazer a organização popular, não exclusivamente do PT, mas o MST está fazendo, a CUT está fazendo, a CONTAG está trabalhando, as organizações do campo e da cidade estão trabalhando, e o PT precisa ter a sua base organizada também, e não pode ser um partido só do processo eleitoral, tem que ser um partido da formação política, cultural de um povo para a democracia. Então, a Escola Nacional do PT, a Secretaria Nacional de Formação Política, que eu dirijo, o Gilberto, a Thaís, a Vivian, a gente tem um grupo de trabalho muito intenso, né, com o Gilberto Carvalho, de fato, liderando esse processo de implantação dos comitês populares, que a gente está chamando de comitês populares de luta, mas que, na verdade, o sentido deles é a organização para um novo patamar político de formação para a democracia e capacidade de enfrentar, não armado, porque nós não somos gente armada, né? Não é da nossa... A esquerda brasileira é uma esquerda totalmente vocacionada à democracia, mas não é uma esquerda vocacionada a estar despreparada ou ser ingênua. A ingenuidade
diante de um momento como esse, pode levar à subestimação de um adversário, de um grupo de adversários extremamente poderosos. Na eleição passada, na minha opinião, houve uma subestimação e também nós não estávamos preparados. Quem foi para a luta e para a rua, em movimentos, para defender tanto a Dilma quanto o Lula, no período do golpe contra a Dilma e na prisão ilegal do Lula, foi o MST, a CUT, os movimentos. Nós temos que ter um enorme reconhecimento à dimensão democrática dos lutadores sociais que estão nesses movimentos autônomos, mas, ao mesmo tempo, nós temos que dar nossa contribuição na organização popular, porque o PT não pode ser um partido igual aos outros. Então, é isso que a gente se deu conta nesse processo. Quando a gente puxava a turma, os movimentos vinham, mas o PT sem base, organizado. Nós somos deputados, deputadas, falando para fora, com grande influência. Então, para nós, Rovai e Dri, a palavra de ordem agora é buscar organizar ao máximo possível a força eleitoral do Lula, portanto, transformar a força eleitoral do Lula em uma força organizada em defesa da democracia no Brasil, em defesa dos direitos do povo e da democracia contra o fascismo. Uma força antifascista, porque o fascismo não está superado. Algumas pessoas acham que nós crescemos, porque o Lula foi livre, porque o Dallagnol hoje tem aí uma nova ação na qual ele fica determinado como inelegível, porque o Moro caiu nessa desgraça merecida. As pessoas acham que nós superamos o fascismo. Não! Porque o fascismo, pessoal, é um fenômeno que não está vinculado apenas ao líder fascista, mas à capacidade que uma inteligência cultural e política teve de mover o pior sentimento, a necropolítica, o sentimento de morte, o sentimento de ódio, sobretudo, em uma base social e, portanto, esse endereçamento do ódio ao Lula, essas ameaças ao Lula, elas não estão apenas naquele que vocaliza, naquele que registra na internet. Tu não sabes, num ambiente fascista, de onde vem a bala. Porque pode vir de qualquer um que está passando na rua, inoculado que foi pela dimensão do ódio, pelas fake news, pelas mentiras, e essa criatura ainda ousa dizer, esse que usa as armas, assim como aquele que encontra-se no Palácio do Planalto, ousa dizer que tem armas na mão em nome da família, da religião, de Deus e sabe lá do quê. Pois o fundamentalismo que há por trás desse ódio é que move o fascismo. E é por isso que realmente o Rovai tem razão. Nos dois aspectos, eu quero concordar contigo quanto à presença pública do Lula. E aí teve um senhor que falou aqui, ou um companheiro, não lembro bem, ou uma companheira, sobre os estádios. Bom, isso tudo é perigosíssimo nessa altura também. Claro que é uma escolha do Lula, o Lula não vai se afastar do povo. Mas nós precisamos. Tivemos uma campanha Lula livre. Eu acho que nós estamos, nesse momento, dizendo Lula vivo. Lula vivo. E é uma responsabilidade de todas e todos nós também. Então, a pressão por um tipo de campanha, como se nós não estivéssemos num ambiente fascista, eu já sei o risco que eu corro, infinitamente menor, diante desses malucos que, quando eu olho um auditório, eu olho muitas vezes de onde será que pode vir os ataques que eles nos fazem. Não pensem que é uma ou duas vezes que eu olhei um auditório dessa forma. Dadas as ameaças que a gente recebe. A gente não deixa de ir. Aliás, eu queria falar aqui na sua frente, né, Rosário, que você, né, foi utilizada pelo Bolsonaro para essa escalada de violência no Brasil. Você foi uma das primeiras vítimas dele naquele ataque abjeto que ele fez na Câmara e que estava sendo utilizado na campanha do PSDB, curiosamente, né? Que fizeram um esquete e na época eu assisti uma quali, Rosário, e aquilo era demolidor contra ele. E logo na sequência veio a facada. E aí não se falou mais da agressão que você sofreu, né? E que outras pessoas foram sofrendo.
e foram usadas na escalada como Márcia Tiburi, Jean Willis, enfim, esse registro precisa ser feito sempre para respeitar a história. Rovai, eu acho que naquele episódio que o PSDB usou aquela imagem, de fato, eu não vi as quales, enfim, mas eu imagino que deve ter sido, porque eu acho que houve uma sensibilização contrária, né? E aí tem um grande número de mulheres brasileiras que se posicionam contra esse covarde, esse fascista, que está na presidência da República. Agora, vejam, no mundo público, eles não falaram mais. Falaram da facada, enfim, criaram aquele... né? Mas no submundo da internet, o que foi enfrentar a eleição passada, depois que o PSDB colocou na rua, retomou aquela imagem que é de 2003, veja, ele só foi ser condenado por uma ação que eu movi em 2000 foi condenado agora, em 2018, 2000, sei lá, mas a ação que eu movi foi um processo por repetir aquelas palavras em 2014. Então, durante mais de 10 anos, o sujeito fica dizendo aquelas coisas, sabe? E aí não tem a ver com a minha aparência, ou com uma mulher, ou com outra, ou comigo mesmo. Tem a ver com um discurso sobre o poder que alguém pensa ter sobre as mulheres. Que é um discurso do poder sobre decidir sobre o estupro de alguém. Se alguém decide sobre alguém ser estuprado ou não, decide sobre quem é estuprada também. E é óbvio que isso é uma apologia ao estupro. Porque não é sobre aparência, sobre mulheres, não é sobre... é sobre estupro. Sobre um crime hediondo. Sobre algo abominável. Bom, o que eu queria dizer sobre isso é que a campanha eleitoral ficou muito mais difícil para mim na eleição passada, depois que o PSDB colocou as imagens, mas eu não me senti em condições sequer de pedir que tirassem as imagens e não pedir, porque eu acho que eu realmente avaliei que era importante que as mulheres vissem aquilo. Que vissem. Mas, para mim aqui, para nós que estávamos na rua, quando uma mulher enfrenta um agressor, esse agressor tenta desvalorizá-la. Carimbar nela todas as piores palavras. É isso que eles fazem com a Dilma, é isso que fazem comigo, é isso que fazem com mulheres que enfrentam. Mas o que eu queria, desse nosso bate-papo aqui, já que o Rovai trouxe para esse aspecto, dizer que eu tenho muita vontade de dizer que não é impossível derrotá-lo. Porque graças à mobilização das mulheres, nós entramos nos processos e no processo civil nós o derrotamos. Então, se nós conseguimos, né, como mulheres, como feministas, por todas nós, por todas as mulheres, derrotá-lo em um processo e fazer que mesmo da cadeira de presidente da República ele tivesse que pagar aqueles 20 mil reais, 10 mil, acrescido de 10 mil por juros, pelos atrasos, e eu pude distribuir para entidades do movimento de mulheres, dizendo, esse dinheiro não é meu, é nosso, pode ser pouco nesse contexto de tudo isso, mas pertence às mulheres brasileiras, porque não paga o dano moral, mas simbolicamente nós fizemos o sujeito sentado na cadeira de presidente da República pagar como um condenado. E eu gostaria que isso... O Lula foi absolvido de todos os processos. Ele não. Vou votar, ele não. Ele foi condenado. Então eu vou dizer isso toda a eleição. Ainda que me persigam, ainda que me ataquem, ainda que nos ataquem, né, Dri, como mulheres. Nós vamos dizer. E não vem a esquerda dizer que o... Opa. Não vem a esquerda dizer que o ele não... Eu estava dizendo isso aqui, deixa eu ver se voltou. Voltou, tá certinho. Não. Voltou, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, tá ok. Sem áudio. Agora está sem áudio da deputada. Sumiu. Agora sim, está perfeito agora. Você ia falar da crítica do ele não, das críticas da esquerda ao ele não, né? Só voltar o som da deputada. Voltar o som. Acho que eu voltei, estou aqui ou não? Não voltou a imagem. Voltou? Ixi. Voltou. Não? Voltou. O que eu queria dizer é que a esquerda muitas vezes diz, as mulheres
fizeram ele não, e isso atrapalha a eleição. Coisa nenhuma. Nós conquistamos que grande parte das mulheres tem uma visão crítica. Vamos fazer isso com todo o Brasil. Nós precisamos de homens pelo fim da violência contra mulheres também. Eu queria perguntar... Conclui, Rovaio. Está nos ouvindo, Rosário? Está nos ouvindo? Estou te ouvindo. Vendo ou não estou? Estou ouvindo. Eu queria perguntar sobre essa polêmica que rolou na semana passada, sobre a declaração do ex-presidente Lula em relação ao aborto ser uma questão de saúde pública. Como que você acha que essa questão deve ser abordada na campanha? E o que você achou de o Lula colocar esse debate nesse momento? Olha, eu acho que o conceito está correto. O conceito é esse, enfim, é uma questão grave, é uma questão de saúde pública e é uma questão fundamental para o Brasil e para as mulheres, sobretudo para as mulheres, salvar vidas, e a gente tem sido refém da hipocrisia em muitos sentidos. Mas eu acho que eu dizer isso, ou as candidaturas proporcionais levarem essa movimentação, eu acho bem importante e correto. Só que o Lula é o Lula, né? Entre. E aí, o que eu vejo é que quando ele assume essa dimensão, ele fecha alguma porta de diálogo com setores, porque ele não vai impor um tema como este. Ele vai dialogar sobre todos os temas. Temas como estes precisam de diálogo, porque nós temos uma sociedade muito plural no Brasil, sem dúvida, que precisa enxergar esses temas por outros olhos, mas eu não tenho nenhuma dúvida que o Lula não vai iniciar um tema como esse no início de governo. Isso é uma questão, enfim, que, por mais que eu possa concordar com a fala dele, eu creio que o lugar dele de candidato a presidente da República do Brasil, dialogando com amplos setores, já o posiciona a partir de uma fala importante, mas nós não queremos que ele deixe de puxar para o diálogo aqueles setores que não concordam com isso. Então, eu acho que todos esses temas são temas para diálogo diálogos muito mais profundos com a sociedade. Eu acho, longe de mim fazer qualquer correção, porque eu concordo com a linha, mas eu acho que esses temas nós não precisamos tê-los na primeira faixa da campanha presidencial. Não precisamos ter. Nós podemos ter um diálogo aberto entre diferentes setores sobre isso, tratando como saúde pública, como ele disse, sobretudo os temas relacionados aos direitos sexuais e reprodutivos. Muito bem. Olha só, tem aqui uma mensagem para a deputada Maria do Rosário, do João Pedro, autista. Ele fala: boa tarde, querida amiga Maria do Rosário, eu tive a honra de ter feito para você, amo muito você, tenho orgulho de ser seu amigo, quero dizer que nesse tempo de pandemia eu aprendi muito sobre política, e fala um monte de coisa e diz que vai votar no Lula. Valeu, João Pedro. Valeu, João Pedro, você é um querido. Queria agradecer também muitíssimo aqui a entrevista de hoje. A gente convida em breve novamente, porque estamos só começando aí esse período decisivo para o Brasil. Queria abrir o espaço para o seu destaque final, e a gente segue daqui a pouco o programa com a Sinara Menezes e o François, que já está aqui nos bastidores. Vamos trazer aqui, a Sinara já trouxe o François, a gente vai apresentar para o mundo do Fórum e Meio, François. Ai, que legal. Gente, continue trabalhando. Obrigada, Adri, obrigada, Rovai, todo mundo que acompanha aqui a Fórum. Gente, continue trabalhando com a ideia dos comitês populares de luta, se conectem com a rede nacional de comitês, se quiserem participar da formação política também que o PT apresenta, através do projeto Nova Primavera, é só fazer contato com a gente. E de minha parte também, agradecer muito a oportunidade de dizer essas coisas, que aqui na Fórum a gente sente super à vontade de dizer também, porque é uma entrevista diferente, é uma entrevista que a gente sente que nós estamos falando com muitas pessoas,
mas são pessoas também multiplicadoras das dimensões de direitos humanos, de democracia. E eu destacaria nesse final a importância do Lula estar com as comunidades indígenas brasileiras, porque isso por si só já é uma marca de que toda a dimensão ambiental, a dimensão humana e dos direitos humanos fica colocada aqui de uma forma muito legal pelo que ele representa para o Brasil. Então, um abração, felicidades aí para a turma e vamos à luta, gente, que ninguém ganhou nada ainda. Tem que ganhar uma eleição e ganhar corações e mentes do Brasil. Um beijo. Um beijo, Rosário. Muito obrigada. Valeu. Valeu, Rosário.